Aleluia, Senhor. Nós te honramos, Jesus. Nós te honramos, Pai. Tu és o único Pai que nunca falhou e não vai falhar. Se hoje é o dia dos pais, hoje é o dia de te honrar muito mais, ó Deus. Nós te honramos todos os dias, Senhor, mas hoje nós te honramos como nosso Pai, como o nosso provedor, o que cuida, o que zela, o que nos guarda, o que nos livra. Nós te honramos nesta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento nós estaremos recebendo a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida, ó Deus, como um canal para fluir a Tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e nós te oramos, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Obrigado, meus irmãos. Aleluia. Hoje, dia dos pais, temos muitos pais aqui, e eu brinquei com a pastora Carla. A gente estava aqui se despedindo dos irmãos que estavam indo para Borba, e eu falei, dia dos pais, e eu não vou ter nenhum dos meus filhos aqui. Ela falou assim, mas você ensinou isso para eles, então não pode reclamar. E é verdade, meus filhos, todos os 3 estão em missão, né? E eu me emociono porque foi exatamente isso que eu pedi para Deus. Um dia eu falei para o Senhor, Senhor, cuida dos meus filhos. E o Senhor falou muito claro para mim, eles não são seus, eles são meus. Eu cuido deles. E hoje os 3 estão em missão. E eu estou muito feliz com meu pai. Muito feliz com meu pai. Não existe tristeza, existe alegria. Porque ele é fiel e ele cumpre. E eu profetizo isso na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Se um dia os seus filhos estiverem longe, vai ser para adorar e honrar o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. O Senhor já tem colocado há alguns dias essa palavra. Geralmente Deus, Ele é tão maravilhoso que quando Ele nos chama, quando Ele nos convoca a ministrar uma palavra, Ele já vem ministrando em nossas vidas. Às vezes a gente nem sabe, mas quando Ele se revela, Ele fala, olha, hoje você ministra, ou tal dia você ministra. Você já sabe que aquela palavra era não somente para você, mas para a igreja, para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E abra a tua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Enquanto você abre, eu vou dar uma introdução. Eu creio que, quantos aqui conhecem de agricultura? Plantação. Já plantou, já colheu? Pode erguer a mão, quantos conhecem de agricultura? Já plantou? O que plantou? Não foi agricultor. Não trabalhou numa roça, mas entende, conhece. Eu vou baixar minha mão porque eu não conheço. Eu só erguei a mão para vocês erguerem. Eu não conheço, eu não entendo muito de agricultura. Mas me aprofundei, estudei um pouquinho para me entender o que é agricultura. E nós sabemos que por uma regra natural, a planta ela precisa de sol e água. É a essência de uma planta. Se ela não tiver sol e água, não adianta você ter um solo preparado, com todos os nutrientes que ele precisa para isso. Não vai nascer sem sol e sem água. E da mesma forma, se não tiver todos os nutrientes, talvez até nasça. Talvez até ele brote na terra. Mas não vai dar fruto, talvez, ele não vai crescer o quanto for necessário, ou talvez nem cresça tanto e acabe morrendo, às vezes, a planta, por não ter aquele nutriente. Amém? Para quem conhece de planta, é isso? Amém? É isso mesmo, né? Então, eu estudei. Eu não sou um agricultor, mas estudei, fui ler para me saber o que era direitinho. Então, uma planta, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quem tem pé de manga aqui em Ubatuba? Pé de manga plantadinho lá no seu quintal. Manga. Dá muito fruto? Não dá, né? Ele cresce. Até sai o fruto, mas é um fruto às vezes estragado, um fruto que ele não produz. O pé de manga ele não produz. Eu morei em São José dos Campos 5 anos e meio. Eu ficava assustado com os pés de manga, meu. Chegava a entortar, eu pensava que ia quebrar até o galho, ia derrubar até o pé, de tanta manga que tinha naqueles pés. Mas por quê? Porque aquele solo estava preparado para aquela planta. Então ela produz. Aqui em Ubatuba ela até cresce, dá fruto, mas a gente vê que não vai para frente.
Porque falta um nutriente que ele precisa, algo que ele precisa para poder dar fruto. E aqui em Lucas, capítulo 8, quando Jesus, é uma passagem muito conhecida nossa, mas eu peço que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que a gente entenda e compreenda a proposta e o propósito de Deus nessa manhã. Lucas capítulo 8, versículo 4, Jesus conta a parábola do semeador. Todos aqui sabem o que é uma parábola? Amém? Parábola, o que é uma parábola? Uma parábola é um conto, é um fato contado atual. No momento que Jesus contou essa parábola ali, para essa multidão que nós vamos ver, a grande multidão e os discípulos, era algo que eles conheciam, algo que eles sabiam fazer. Jesus conta sempre uma parábola de algo que acontece no natural, para que depois ele explique o sobrenatural. Ele traga para o sobrenatural. Então uma parábola, ela é contada com algo que você conhece, algo que a gente conhece. Se eu fosse contar essa parábola hoje de Jesus, talvez eu tivesse que colocar aí uns maquinários agrícolas no meio disso. Porque hoje se usa muito maquinário agrícola, antigamente era tudo manual, hoje não. Então, mas Jesus contou aqui algo atual, algo que era familiar para eles, que eles conheciam. Amém? Versículo 4. E juntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essa parábola, clamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Até aqui, depois nós vamos continuar. Então Jesus contou uma parábola àquela grande multidão. Jesus sempre a multidão seguia Jesus. Mas aqui a Bíblia fala que uma grande multidão estava ao redor de Jesus. E pessoas de todas as cidades que estavam ali em volta, a circunvizinhança, né? As cidades vizinhas. Todas estavam ali. Então a multidão era muito grande. Jesus, quando contou essa parábola, no versículo 4, ele fala: ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele, procuravam Jesus, gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Só para a gente entender o que Jesus estava falando, do que ele estava falando para aquela multidão. Antigamente, lá para o lado assim, da Palestina, onde Jesus estava ministrando essa palavra, a terra era arada manualmente. Mas por ser arada manualmente, tinha que ter um caminho para o semeador, porque ele não ia poder pisar onde estava sendo semeado. Então, sempre tinha um lugar preparado para a semente e um pisado para poder semear. Por vários caminhos. Então, eles iam pisando naquele caminho e semeando. Então, o que acontecia? Algumas sementes caíam naquele lugar pisado e batido. Então, ela não ia brotar. Ela nem caía no meio da terra, não caía na profundeza, não se aprofundava. E as aves vinham e comiam. Então era algo natural. E na sequência ele fala assim: e outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Para o lado da Palestina também o solo é muito pedregoso, muita pedra. Algumas que caíam onde tinha pedra, ela não acabava não se aprofundando. Eu estou explicando para vocês o local em que o que Jesus estava explicando para ele. E sob pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade, ela ficava exposta. E outra caiu entre espinhos, e crescendo ela, os espinhos a sufocaram, caía fora da onde foi preparado, ao lugar que tinha mato, e aí ela acabava sendo sufocada pelo mato. E a gente sabe, para quem é agricultor, para quem conhece um pouco, que geralmente quando você tem uma plantaçãozinha, uma horta, você tem que estar limpando, porque senão as ervas daninhas ou o mato vem e sufoca a planta, né? Então era isso que Jesus estava explicando para ele. Mas ele fala: e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava. Ele falava assim: olha, veja bem, Jesus não falava, ele clamava. Vocês têm ouvido para ouvir? Ouçam. Ouçam o que eu estou falando. Mas na verdade, se você for ver na continuação, no versículo 9, 8, 9, e os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Do que o senhor está falando? Nós não estamos entendendo. Entendemos da realidade do que é uma plantação.
Sabemos do que o Senhor está falando, mas não estamos entendendo o propósito dessa parábola. Ele disse, no versículo 10, e ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Nesta manhã, Deus te trouxe aqui como um discípulo de Jesus. Então hoje Jesus pode dizer para mim e para você: vocês entendem o reino de Deus. Para vocês o reino de Deus está aberto. Eu não preciso mais falar por parábolas para vocês. Aquela multidão, eu falo por parábolas. Eles ouvem, mas não estão entendendo. Eles veem, eles sabem do que eu estou falando. Eles conhecem todo o sistema da plantação, mas não estão entendendo. Agora vocês, é revelado o reino de Deus. Essa parábola, Jesus, ele direcionou mais aos discípulos do que à multidão. O propósito de Jesus era mostrar aos discípulos o reino de Deus, que o reino de Deus estava aberto para eles. Que toda parábola que Jesus contasse tinha um fundamento do reino, tinha um fundamento espiritual. E toda parábola que Jesus contou realmente sempre teve um fundamento espiritual. Nunca foi uma parábola contada aleatoriamente, um momento aleatório. Não, Jesus sempre usou aquele momento atual para ensinar os seus discípulos o espiritual. E aqui Jesus fala assim, olha, mais uma vez no versículo 10. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Os mistérios, os segredos. O pastor André ministrou uma palavra, se eu não me engano, foi na quarta-feira, eu acho. Os segredos de Deus, os mistérios de Deus é revelado a mim e a você. Até na ministração do pastor André, achei interessante que ele falou: você não tem curiosidade de saber os segredos que Deus tem guardado para você? Você não tem curiosidade de saber os mistérios de Deus? A revelação do reino? Você imagina, Deus, Ele te deu a honra, o prazer de você conhecer o reino dEle. Mas isso gera alegria, gera um peso de glória? Gera. Porque existe uma responsabilidade com o reino. E Jesus, Ele vai cobrar. A partir do momento que você tem um entendimento aberto, a partir do momento que você entende, a palavra de Deus fala que muito é dado, muito é cobrado. E às vezes esse versículo é usado muito para pastor, para líder, né? Muito é dado, muito é cobrado. Sim, nós recebemos muito. Mas você recebeu muito também, você recebeu a salvação. Você recebeu a revelação do reino. Você reconhece os segredos de Deus. Então você recebeu muito de Deus. Mas vai ser cobrado. E aqui na sequência ele fala no versículo 11. Esta é a parábola. Ele vai explicar a parábola aos seus discípulos agora. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha que tremendo que Jesus... Olha, eu fico admirado com os ensinamentos de Jesus. Tudo que vocês ouviram sobre plantação, sobre cultivar, aquela semente, é a minha palavra. É a minha palavra. E agora Jesus fala: vocês vão conhecer o mistério do reino. Vocês conhecem o mistério do reino. No 12. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem. Agora ele começa a trazer aquela parábola, trazer de um paralelo à revelação do reino. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Jesus Cristo. Eu espero que o Espírito Santo revele essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Os que estão junto ao caminho, aquela semente que cai ao caminho que ele explicou lá para a multidão, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo, acreditando. O diabo vem e rouba a palavra semeada, mas a pessoa crê. Ela sabe que é a verdade aquela palavra. Ela sabe que aquela semente é a palavra de Deus. Mas o diabo vem, tira aquela semente e a pessoa continua crendo, sabendo. O Espírito Santo revela isso no teu coração. Eu creio, mas eu prefiro não obedecer. Eu creio, eu sei que é a verdade. Eu sei que a palavra de Deus me conduz à salvação. Mas eu prefiro viver do jeito que eu estou mesmo. Eu prefiro ficar da forma que eu estou. Eu estou bem, mas eu creio.
Já encontraram alguma pessoa que fala assim, não, você vai falar de Jesus e fala, não, eu creio. Eu sei que Ele é o Senhor, eu creio nisso. Mas eu estou bem. Eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, eu não roubo nada, eu não prejudico ninguém, eu vivo a minha vida. Ele conhece, mas ele prefere não ter a palavra no coração. O diabo veio e tirou, arrancou essa semente. Versículo 13. E os que estão sob a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo de tentação se desviam. É uma planta, uma semente que não tem raiz, não tem força. Ouve, mas no momento da opressão, da tentação, ele se desvia, ele se afasta. O ensinamento de Jesus, nessa manhã para nós é aqui, você prepare teu coração. Eu espero que o Espírito Santo mostre em que estado está o meu coração e o teu coração, que é o campo que Jesus está semeando essa semente. Que é o campo onde Jesus semeia todos os domingos, ou todas as quartas, ou todo momento que você se reúne na presença de Deus. Deus está lançando a semente. E como que ela tem chegado ao meu coração e ao teu coração? Fala assim, no tempo da tentação, no finalzinho do versículo 13, se desviam. Sabe, irmão, o medo, ele faz parte do ser humano. Faz parte da vida. Ele faz parte de momentos da nossa vida. Quem nunca teve medo? E quem nunca tem medo hoje? Eu mesmo tenho medo. Eu falo para você que eu tenho medo. Por exemplo, qual o maior medo que eu tenho, assim, natural? Que eu não consigo superar, talvez. Eu tenho medo de aranha. Uma coisa simples. Né? Tem gente que tem medo de cobra. Tem gente que tem medo de tempestade, de vento, né? De trovoadas, como os irmãos. Vocês sabiam que todas as vezes, a maioria das vezes que a gente vai para Borba, a gente pega uma tempestade no caminho. E tempestade, irmão. Não é tempestade pequena, não. Dessa última vez que eu fui, eu e minha esposa, nós estávamos nós dois, a gente pegou uma cabine no barco, fecha a porta, tem um quarto, é um quarto. Deus nos preservou até disso. Deu uma tempestade tão forte, que nós só fomos ver no outro dia, nós nem vimos a tempestade. Só vimos que o pessoal estava assustado, o pessoal estava ali de manhã, todo apavorado, você viu a tempestade, nós quase morremos. Eu olhei para a Rosa e falei, que tempestade? Não vimos nada. Alguns falaram, vocês estavam como Jonas? Não, nós estávamos como Jesus no barco, dormindo tranquilo. Não estávamos fugindo de nada, não. Nós estávamos ali como Jesus. Passou a tempestade toda, eu fui conversar, só para resumir, eu fui conversar com o piloto, falei, não é possível. Ah, a senhora falou, fizeram massagem cardíaca numa senhora que estava ali sem ar, estava quase passando mal por causa da tempestade. Falei, Jesus Cristo, nós não vimos nada disso. O Senhor nos preservou daquilo. Nós dormimos que nem anjos ali, não vimos nada. Aí eu falei, vou perguntar para o piloto, não é possível um negócio desse. Vai ali para o piloto falou, olha, não foi uma das piores, mas foi difícil eu tirar o barco do meio, porque quando eu tirava, o vento jogava ele para o meio de volta, até encostar na costa para poder passar a tempestade. Eu olhei para a Rosa e falei, meu Deus, nós dormimos. E nós dormimos e muito ainda, viu? Mas amém. Então, provavelmente, algum dos irmãos que pode estar naquele barco essa tempestade que pegaram essa madrugada, pode ter passado um susto, um medo, porque é natural. É natural ter medo. É natural, às vezes, ter medo até da morte. O que eu acho um pouco errado para nós que conhecemos Jesus, porque se nós morremos, nós estamos com Cristo. Se vivemos, estamos com Cristo. Então, a morte é uma passagem para nós, para a glória. Mas mesmo assim, gera medo, gera pânico, né? Então, o medo é normal. Mas, aqui fala assim, no final do versículo, no tempo da tentação se desviam, quando se assustam, quando estão de frente com a dificuldade. A primeira coisa que geralmente o ser humano faz é apontar para Deus. Deus, onde que o Senhor estava? Então eu prefiro, se o Senhor não está comigo naquele momento, então eu prefiro ficar só. Então eu vou sair, eu vou desviar, eu vou sair, eu não vou mais ficar. Estou indo embora, como falou do filho pródigo aqui agora da peça. Vou embora. Não está bem para mim, eu estou indo embora. Eu vou me desviar, eu vou sair da presença de Deus. Essa é a semente lançada no espinho, ela não cria raiz, não tem força. No versículo 14, e o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por adiante, são sufocados com os cuidados das riquezas, os deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Veja bem, a palavra de Deus não fala que eles não dão fruto algum. O fruto que dá é imperfeito. Por quê? Porque os valores
de quem recebe a palavra dessa forma, está ligado às coisas desse mundo. O maior valor que ele tem para a vida dele é as coisas deste mundo. Eu dou valor acima de qualquer coisa ao meu trabalho, acima de qualquer coisa à minha vida financeira, acima de qualquer coisa à minha família, acima de Deus, a minha família. A minha família está em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar tem que estar Deus. Porque se Deus não cuidar da família, a palavra de Deus, se Deus não cuidar da casa, em vão trabalha o sentinela. Se Deus não estiver dentro do meu lar, em vão é tudo que eu faço. Eu não tenho força para lutar contra o reino das trevas. O Luiz não. Mas o que habita em mim, a palavra semeada em mim, a fé que é gerada em mim, essa tem força para lutar contra o mal. Contra todas as hostes, as tentações do maligno. Contra o maligno, somente o Espírito Santo, somente Jesus, somente aquele que habita em nós. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é gerada pela palavra. A nossa vida é transformada pela palavra. A nossa família é transformada pela palavra. E como é que ela tem caído no meu e no teu coração? Qual o tipo de solo que ela tem achado? No versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança ou com paciência. Em outra versão, essa parábola é contada no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. No outro Evangelho é contado que dá fruto a 100, 30 e 100 por 1. O que significa? Deus espera produção. Deus espera que você produza, que você seja a semente, a palavra lançada no teu coração, ela caia num solo preparado e pronto para produzir. E o que é essa produção, meu irmão? O que vem a ser essa produção? Geralmente a gente fala, olha Jesus, eu vou dar fruto para o teu reino, eu vou ganhar almas. Glória a Deus, é isso mesmo. Esse é um dos propósitos de Deus na nossa vida, ganhar almas, povoar o reino dos céus, esvaziar o inferno. Esse é um grande propósito de Deus. Mas os frutos que Jesus espera aqui, não é somente ganhar almas. Por exemplo, perdão. O Senhor espera que a gente perdoe. Independente da situação, Ele espera o perdão. Ah, mas você não sabe o que aquela pessoa fez para mim, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu sei o que aconteceu com Jesus naquela cruz, para que Ele pudesse gerar em mim o perdão. Eu sei o preço que Jesus pagou naquela cruz, para que eu perdoasse, porque Ele me perdoou. Jesus espera que essa terra fértil receba a semente e gere perdão. Jesus espera que essa semente que cai nessa terra fértil gere amor, paz, os frutos do Espírito. Abra comigo, pode chamar, deixa marcado aí por enquanto. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nesse capítulo aqui fala do fruto da carne e fruto do Espírito. Vamos ler o 19, vamos fazer completo, tá? A gente vai ler os frutos da carne e os frutos do Espírito. No versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você tem uma Bíblia na linguagem de hoje, traduzida na linguagem de hoje, peço que você em casa leia, porque aqui nessa versão talvez você não entenda todos esses frutos da carne, né? Lascívia, e para a gente adiantar o tempo, então aí você lê em casa, que ali vai estar mais explicado para você, traduzido numa linguagem mais atual. Mas fala assim no versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor, né?
gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu creio que agir dentro desses frutos do Espírito a gente consegue compreender um pouco melhor o que são todos eles, né? Amor, alegria, paz, ser longânimo, longanimidade, ser longânimo. O que é ser longânimo? Esse é um dos frutos que a palavra gera em nosso coração, assim como Jesus falou da semente plantada. O que é ser longânimo? Sabe que eu vou dar uma situação, geralmente eu falo de mim, aonde eu tenho as minhas dificuldades. Você está no trânsito, e aí aquele ciclista atravessa do nada na tua frente, aquele motoqueiro te dá uma fechada, ou aquele carro te dá uma fechada, ou aquela pessoa passa te xingando, porque deduz que você fez alguma coisa errada, ou você fez mesmo. O que é ser longânimo? Falar: Jesus, me dá paciência agora, Senhor. Eu quero ser longânimo, eu quero ser calmo, Senhor. Como é que eu resolvo essa situação? O que eu respondo? O que eu falo agora, Senhor? Nada? Então tá bom, eu não vou falar nada. Ser longânimo. Quem faz assim? Não precisa erguer a mão não, viu? Quem faz assim? Qual é a nossa atitude de imediato? Né? Espero que não saia um palavrão, né, irmão? Mas, que está louco? Olha o que você está fazendo, você está errado. É assim ou não? É assim ou não? Talvez não fale, mas já pensamos, né? Esse cara está doido, isso é coisa que ele se faça, não está vendo o que você está fazendo, você está errado. É assim, mas Deus fala: seja longânimo, que a palavra enxertada no teu coração te produza isso no seu coração. Seja calmo, resolva as causas, as situações com calma. Longânimo, benigno, vem de bondade, seja bom, né? Não vamos olhar, às vezes a gente julga errado. Eu vou dar um exemplo porque, como eu já disse, todos, acho que a maioria dos irmãos sabe que eu fui um andante de rua. Eu conheço um pouco da situação de rua. 90% dos que estão na rua são rebeldes, mas tem os 10% que estão lá porque estão padecendo. E por ter os 90%, nós, em vez de atuarmos a benignidade, nós julgamos ele como os outros. Eu mesmo estive na rua, não porque eu nunca fui um drogado, eu nunca fui um ladrão, eu não tinha família. Mas eu vivia no meio desse ambiente. Muitas vezes me convidaram para roubar, para fazer assalto, eu nunca tive coragem, eu fui medroso, graças a Deus. Eu tremia de medo, só em pensar em assaltar, fazer roubo. Graças a Deus que eu tive esse medo, senão talvez fosse um bandido. Mas nem todos que estão ali, às vezes a gente julga um andante que chega a te pedir algo, um alimento, a gente fala: vai trabalhar, vagabundo. Você é vagabundo, não quer nada com a vida. E tem mesmo muitos assim. Eu falo para os irmãos com testemunho do que eu ouvi. Eu falava assim: eu quero ter uma família, eu quero ter um lugar, eu quero ter uma casa. Sabe o que alguns deles falaram para mim? Você é bobo, meu. Você vai pagar imposto, vai pagar aluguel, nós temos tudo que a gente quer de graça. Tipo assim, um sanguessuga da sociedade. Mas nem todos que estão ali são assim. Então, às vezes, por falta de ser bom, de bondade ou de compreensão, a gente julga todos iguais. Estou dando um dos exemplos que muitos têm. Então, ser bom. Ser bom. Jesus falou assim: o que a mão esquerda der, a direita não precisa saber. Todas as vezes que vocês fizerem algo a um desses pequeninos, estão fazendo para mim. É ser bom. E Jesus ainda falou assim: olha, eu nem sou bom, bom é o meu Pai que está no céu. Falou: nós que estamos na terra não podemos nem nos julgar bom, porque bom é nosso Pai. E se Ele tem plantado a semente no teu coração da bondade, nós vamos agir como o Pai agiria. Nós vamos tratar como o Pai trataria aquela vida, aquela situação. Benignidade, bondade, fé. Fé a gente não precisa nem explicar muito, meu irmão. Nós estamos aqui por quê? Por fé, porque cremos. Jesus se manifestou a alguém aqui pessoalmente? Deus se manifestou pessoalmente? Não, mas por fé nós cremos que Ele está aqui. E por fé nós viemos à casa dEle adorá-lo porque Ele está aqui. Então nós temos fé. A fé da salvação. Precisamos de fé para ministrar as obras de Deus. Você tem a fé da salvação, você crê para a salvação. Mas nós precisamos pedir para Deus fé para o sobrenatural. Senhor, eu creio que no culto de cura de segunda-feira, coxos sairão daqui curados, cegos, mudos. Eu creio, Senhor, eu tenho fé para isso.
Então nós precisamos buscar essa fé. E só a palavra, essa semente plantada em nosso coração todos os dias é que vai fazer isso em nossas vidas. Nós vamos crer, nós cremos. Temos uma promessa de Deus para essa casa, de estar lotada, fazermos o mezanino, vidas está chegando aqui, por quê? Porque aqui é um lugar de milagre, é um lugar de fé. Nós cremos nisso, amém? Mansidão, ser manso, como Jesus falou, Jesus era manso e o quê? E humilde. Então ele fala, seja manso e humilde de coração. E temperança. Não, ou coisa difícil, a temperança. O que é temperança? Vem de tempero, presta atenção. Temperança a gente pode comparar ali a tempero. Todos nós gostamos de uma feijoada, amém? Está frio, a gente vai falar de comida e do frio, né? Uma feijoada é bom ou não é? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Ou uma carne assada, enfim. Se ela estiver salgada, ela é boa? Salgada. A gente nem consegue comer. Tem comida que salgada que chega a trincar até a língua da gente se você insistir em comer. Além de fazer muito mal para a saúde. E se ela estiver sem sal? É bom também? Também não é. Ela tem que ser temperada. Ali, equilíbrio. E Jesus fala assim, ó, um dos frutos do Espírito, temperança. Luísa, Deus fala, seja temperado. Tenha um bom gosto. Seja saboroso. Que o mundo olhe para você e veja sabor. Não veja uma coisa, não seja rejeitado pelas suas atitudes. Não seja salgado e não seja sem sal. Esteja no ponto. Equilíbrio. Esse é o que a palavra semeada no nosso coração lá atrás. Equilíbrio. Nós precisamos buscar, nós precisamos entender que Jesus, quando ele falou da parábola, ensinou aos seus discípulos, olha, vocês precisam ter esses frutos para ser equilibrado, para ser manso, para ser bondoso. Porque se a palavra não estiver gerando isso aos nossos corações, então a palavra num todo ela não nos serve. Ela serve, ela é completa, ela é perfeita. Se hoje nós não estamos, nós temos que buscar, Senhor, eu preciso que a Tua palavra caia num solo fértil. Eu preciso que o meu coração, eu preciso preparar o meu coração todos os dias. Eu tenho que ir para a casa do Senhor preparado para receber essa semente com o coração pronto para produzir. Meu irmão, o poder está na palavra. O poder está na semente. O teu coração tem que estar preparado para receber essa semente poderosa, a palavra poderosa em tuas vidas. Que muitas vezes nós saímos de casa pensando, que louvor será que vai tocar? Aquele louvor mexe comigo. É ou não é? A gente gosta, é natural que você goste de um louvor. O que não é natural e é errado é eu esperar que aquele louvor faça diferença no meu coração. Ou que o ministro de louvor faça diferença. Se não for o ministro X ou Y, não fica legal, não é bom. Em que situação essa palavra está caindo? Em que situação o louvor está entrando no seu coração? Se não for o ministro da palavra X ou Y, parece que a palavra não entra. Meu irmão, o poder não está no ministro, o poder não está no ministro de louvor, não está no adorador, o poder não está no instrumento, que é muito bonito, é bom. O poder não está na cadeira com a almofada, não está no ar-condicionado, não está num templo bonito. O poder está na palavra. E ela precisa cair no meu e teu coração e fazer a diferença. Porque nada dessas coisas externas ou naturais vão fazer diferença na minha vida. Talvez elas tragam até idolatria. Que aqui fala que a obra de feitiçaria que fala aqui nas obras da carne é a idolatria. Nada dessas coisas pode mudar a minha vida. É bom, é essencial, é gostoso? É, claro que é. E Deus promoveu tudo isso para nós, tudo isso bonito. Isso tudo é Deus que promove. Para que você prepare teu coração para receber a palavra. Não porque isso vai fazer efeito. Não pode ser a essência. O pastor ou o ministro, isso não é a essência. Nós somos um canal. Nós só somos usados. Eu que estou ministrando a palavra, o pastor, seja eu, ou seja qualquer ministro de louvor, tem que estar com o coração preparado, senão não vai receber. Nem ele mesmo. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu prego para muitos, mas para ver se eu mesmo alcanço a salvação. Eu ensino a muitos, mas eu busco para mim, eu preciso alcançar essa salvação. Eu estou aqui como ministro da palavra de Deus, mas eu tenho que me esforçar e buscar que essa semente, essa palavra semeada aqui hoje no meu coração, ela gere frutos, porque senão vai ser em vão. Senão talvez o meu coração esteja como aquela semente lançada nos espinhos, nas pedras ou no meio do caminho. Será que todas as vezes
eu falo isso para o Senhor, Senhor, que não seja todas as vezes que eu vá no culto. Eu sei que nem sempre, tem dias que nós estamos acabados, tem dias que nós estamos atribulados, mas nunca vencido nem derrotado. Mas, Senhor, que essa semente plantada hoje no meu coração, ela gere algo diferente na minha vida. Talvez ela não produza, talvez eu não vá conseguir absorver tanto que ela mude minha vida por completo, mas que ela seja gradualmente mudada, que dia a dia essa semente ela vá brotando, ela vá crescendo, ao ponto de gerar frutos. Porque o Senhor espera, talvez eu não seja longânimo, talvez eu não tenha esse fruto na minha vida ainda, eu não apresentei para Deus esse fruto ainda. Mas, Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor, porque eu tenho errado e falhado nessa área. E a Tua palavra tem sido ministrada e eu não tenho alcançado isso. O Senhor fala assim, arrazoemos com o Senhor, fale com o Senhor. Sabe, às vezes nós agimos pelo natural, de sermos tímidos, de falarmos, de confessarmos. Às vezes a Bíblia fala, confesse os seus pecados, fale. E às vezes nós se retemos, ficamos tímidos e somos assim com Deus. Eu vou orar. Você está em secreto no seu quarto, você quer gerar intimidade com Deus, mas você esconde coisas de Deus. Esconde não, né? Porque não podemos esconder. Acha que está escondendo, não fala. Por quê? Não vou falar isso, que é muito sério. Eu não vou falar para Deus que eu não sou longânimo. Eu não vou falar para Deus que a palavra dele não tem feito efeito na minha vida, não tem mudança, eu não tenho mudado. O Senhor é teu Pai, você tem intimidade com Ele. Fale com o Senhor. Senhor, por favor, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra mude a minha vida. Senhor, eu quero ir para a tua casa com o coração preparado a receber uma semente e ela crescer, ela produzir. Senhor, eu não quero estar como naquelas situações que Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu não quero que essa semente seja sufocada, eu não quero que essa semente morra, eu não quero que essa semente seja recolhida por Satanás, pelo diabo. Essa palavra tem que gerar fruto, meu irmão. O Senhor te trouxe nessa manhã para que você ouça, para que você entenda que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. O Senhor quer te conduzir. O maior objetivo de Deus não é te fazer rico, ou próspero, ou feliz nessa terra. Ele tem esse objetivo, mas o maior objetivo do Senhor é que você vá morar com Ele, que você alcance a salvação. Naquelas 4 situações que Jesus falou aos seus discípulos, da semente, do semeador, nas 4 situações ele expõe a salvação. Não crendo, eles perdem a salvação. Por não acreditar, perde a salvação. Então Jesus hoje, Ele te fala, prepara teu coração para a boa semente, para que você seja salvo, para que você encontre Jesus, para que você reconheça que você é debilitado, que nós somos debilitados nessa terra, nós precisamos do apoio de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, Ele fala, olha, eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. E Ele espera o que dos ramos? Fruto. Produzam. Ele fala, se vocês não produzirem, olha, a palavra de Deus ela é claríssima. Se tem um galho ou um ramo que não produz, Ele fala, corta e lança para ser queimado, porque não produz. Ele fala, sem mim, nada vocês vão poder fazer. Sem a minha presença, sem a minha palavra, nada vai acontecer. Quantos sonhos nós temos colocados, ministeriais, na presença de Deus? Deus, eu quero ser um grande missionário. Talvez você pode até almejar isso, não é errado. Deus, eu queria ser um missionário como foi Billy Graham, grande homem de Deus que pregou para as nações. Milhares e milhares de pessoas se converteram à pregação de Billy Graham. Senhor, eu quero ser como ele, assim, eu quero ser um pregador como ele, talvez até melhor. Mas como é que essa palavra tem entrado no teu coração? Como que Deus vai trabalhar no meu coração se eu não aceito a palavra dele, que é a essência da pregação, que é a essência da salvação, que é a essência da minha vida aqui nessa terra? Essa palavra ela tem que ser primícias na minha vida, ela tem que ter valor, meu irmão. Porque quando eu enfrentar as grandes tribulações, as grandes situações, ou quando minha família, ou quando meus amigos estiverem por grandes tribulações, situações, essa palavra vai gerar poder na minha vida, eu vou poder orar e falar, Deus, cura, liberta e salva, porque a tua palavra me ensina assim, e eu acredito nela e eu vivo por ela. Em nome de Jesus, que essa palavra gere isso nos nossos corações. Abre comigo em Tiago, capítulo 1,
um pouquinho mais à frente. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta ao bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Será que a gente precisa que o Espírito Santo ainda explique algo mais além do que está escrito? Será que Deus precisa de trazer uma revelação diferente do que está escrito aqui? Não. Aqui, só o que lemos aqui, que é uma revelação de Deus, mas só o que lemos aqui já é o suficiente para entendermos que não sejam somente ouvintes, que a palavra ela não venha somente aos nossos ouvidos, que a palavra ela entre pelos ouvidos, desça ao coração e gere frutos. E gere frutos, mude a nossa vida. Ele fala, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que é falsos discursos? São tudo o que se fala, ou que se prega, ou que se apresenta, que não tem uma base bíblica, ou não tem uma referência bíblica, ou que não seja, não tenha uma ligação com a palavra de Deus. Isso são falsos discursos. Tem coisas bonitas que a gente vê, né? Aqueles coisas diárias que tem aí, aquele calendário que vem com umas frases bonitas. São coisas bonitas. Se você for ler, naturalmente você fala, é bonito, é lindo ver aquilo ali. Mas são falsos discursos diante da salvação, porque aquilo não me leva à salvação. Aquilo não me encaminha a gerar frutos para o reino de Deus. O que caminha a gerar frutos para Deus é a palavra. Eu não posso ser somente ouvinte, eu tenho que ser praticante. E se a palavra diz, perdoa, eu tenho que perdoar, porque é a palavra. Isso é digno e honrado diante de Deus. Esse é fruto gerado para Deus. Se a palavra diz, ama o teu próximo, eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Não é que eu posso amar, eu tenho que amar, porque ela diz, ame ao teu próximo como a si mesmo. Por que Jesus falou como a si mesmo? Se eu não tenho amor em mim mesmo, se eu não me trato bem, se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar dos outros? A palavra de Deus fala, aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Aquele que não gera cuidado na sua própria casa, como quer gerar cuidado na casa de Deus? Na sua própria casa. Você tem que se amar, você tem que gerar frutos para Deus, amando a si mesmo, para poder transmitir isso para as pessoas que estão ao seu lado. Já pensou aquela pessoa, como costumam dizer, aquele que diz assim, céus, vida, tudo está errado. Ou o dia bonito que nem hoje, fala assim, olha, o sol hoje o sol vai esquentar demais, vai ser um calorzão. Hoje está frio demais. Nunca está satisfeito com nada. Nunca está satisfeito com nada. Então, como que eu vou apresentar? Como que eu me apresento como um filho de Deus se nada está bom para mim? Então eu não me amo, então eu não tenho um amor por mim mesmo. Então, ame ao próximo como a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte, no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, veja bem, não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Sabe que uma vez, para explicar isso, na época a gente tinha células, né? Eu fui explicar esse versículo para um irmão, que ele falou, não entendo isso aí. Eu falei, então eu vou te explicar. Eu peguei um espelho, e falei, olha aí no espelho aqui, rapidamente, olha. Ele se olhou, falei, se olhou, você viu, tá bom. Eu falei, agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa cicatriz que você tem perto do olho, o que foi? Foi uma queda? Você bateu em algum lugar? O que aconteceu? Explica para mim essa cicatriz que você tem perto do olho. Ele pegou e falou, tenho? Foi lá olhar. Não tem. Falei, pois é, você acabou de se olhar e não se lembra mais se você tem ou não tem uma cicatriz no olho. Falei, agora eu vou explicar para você quando fala aqui, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era.
Se a gente sai, não é verdade, olha, vou dar um exemplo hoje, que a irmã estava até comentando com a gente, a irmã que veio com a gente. Você sai de casa, a Rose também, ontem ela fez isso, a pastora Rose. Você sai de casa, você está ali mexendo no fogão, vamos sair, vamos. Aí ela falou, desligou a panela? Agora fiquei em dúvida. Não sei se eu desliguei ou não desliguei. É ou não é verdade? A nossa mente, ela nos engana. Você vai e fala assim, peraí, aquela hora eu fui lá, desliguei, mas eu desliguei mesmo? Às vezes volta para conferir, vou lá conferir porque eu estou com medo de ter deixado ligado. É confiar em si mesmo, é olhar para si. Nós não podemos gerar confiança na nossa mente. A Bíblia fala que o coração do homem é o quê? Enganoso. Então, fala, se contempla a si mesmo, vai falhar. Confia em si mesmo, vai falhar. Porque a gente não sabe nem se desligou o fogão. Como é que vai saber o que vai acontecer amanhã? Como é que vai saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos? Estou falando das irmãs, a gente também. Né? Você deixar uma tomada ligada, alguma coisa ligada, fala, será que eu desliguei? Não desliguei? Então, se contempla a si mesmo e logo se esquece. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazendo a obra, esse tal é bem-aventurado em seus feitos. Deus está falando aqui de coisas agora terrenas. Se você é ouvinte, cumpridor dessa palavra, qual é a promessa de Deus para a tua vida? Olha, eu tenho uma promessa de Deus que você é próspero. Então, toma posse, porque você vai ser próspero. Eu tenho a promessa de Deus de que eu vou pregar as nações. Se prepara, porque você vai pregar as nações. Eu tenho a promessa de Deus que eu vou ser um grande líder. Vai ser. Vai ser, porque Deus vai criar todas as situações, todos os momentos, tudo na tua vida para que isso se cumpra. Eu tenho um testemunho rápido que eu vou contar para os irmãos, de um pastor. Isso eu ouvi esse pastor contando, não pessoalmente, mas ele conta que ele tinha um sonho, ele tinha um chamado com Deus. Ele sentia no coração dele, Deus, eu tenho um chamado. E o Senhor um dia usou um profeta, eu estou resumindo, falou para ele, você vai pregar as nações. Você vai pregar para mais de 5.000 pessoas, Deus está me revelando. Você vai estar num lugar pregando as nações, e vai pregar para mais de 5.000 pessoas. E um dia Deus enviou ele para uma cidade litorânea, uma cidade do litoral, pequenininha, uma igreja pequena, para ele cuidar daquela igreja, como pastor. Chegou lá, ele tinha 4 irmãs de idade que eram os membros da igreja. Ele falou, não, Deus mandou, Deus falou que eu vou pregar para as nações, então eu vou sair para a rua, eu vou evangelizar. Evangelizava, pegava panfletinho, por um tempo, por 3, 4 meses ele ficou lá, assim, na rua, tempo, todos os dias. E ele tinha 4 membros, 4 irmãs, fiéis, mas 4 irmãs ali com ele. E passou-se um ano e ele ficou nessa situação, todos os dias, quando ele podia, ele saía e evangelizava. Ele tinha uma promessa de Deus, ele acreditou na promessa, mas ele falava, Deus, é essa a promessa sua? Olha, eu tenho 4 membros dentro da igreja, há um ano eu estou com 4 membros dentro da igreja. E um dia ele saiu para evangelizar, já era conhecido na cidade, que todo mundo já sabia. Quando ele vinha, acho que o pessoal falava, vem um homem com papelzinho na mão, nem vou querer mais, né? Então ninguém já não aceitava. Ele se parou num precipício, assim, na beira do mar, uma costeira alta, e começou a falar com Deus, falou, Deus, cadê o teu chamado? O Senhor prometeu para mim, Deus. Ele estava com um papelzinho de evangelismo, ele começou a enrolar aquele papelzinho, fez um rolinho, e colocou na fresta da pedra, e falou, eu vou embora, Deus, aqui não tem lugar para mim aqui. E Deus tirou ele, e mandou outro pastor. E um dia ele estava, estou resumindo, numa conferência, com muita gente, mais de 5.000 pessoas. Depois de um tempo, depois de passar uns 4, 5 anos, e um pastor que ia ministrar, começou a contar seu testemunho, que estava lá, ministrando naquela conferência, falou, eu morava numa cidade litorânea, e começou a contar, e começou a queimar no coração daquele pastor que estava ali. Eu morava nessa cidade, um dia, diante da situação que eu vivia, eu decidi me matar, eu vou tirar minha vida. E eu fui numa costeira muito alta para me jogar naquele precipício. E eu sentei ali e comecei a falar com Deus, Deus, se o Senhor existe, fala comigo, senão eu vou me matar. Ele olhou um papelzinho enfiado na fresta da pedra, e ele puxou aquele papelzinho. E quando ele abriu, estava escrito, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido. E eu aliviarei. Ele foi até uma igreja e entregou a vida para Jesus. Eu fui até uma igreja lá que tinha 4 membros naquela igreja, mas ali eu aceitei Jesus e ali mudou minha vida. Eu não sei quem deixou aquele papelzinho, ele falou. Quando ele falou isso, ele gritou no meio da multidão, fui eu. Ele falou, venha cá, irmão. Fui eu era pastor daquela igreja, explicou para ele, falou assim, então hoje você vai ministrar a palavra aqui.
Existe uma promessa na tua vida. Então, Deus, por a tua atitude eu me salvei, e hoje eu estou aqui. Então, hoje você prega, ele pregou para mais de 5.000 pessoas, irmão. Eu não sei se isso tem, tudo isso é verdade, eu escutei, mas eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso. Existe uma promessa na tua vida, você não pode desistir, meu irmão. Você tem que continuar. Receba a semente da palavra de Deus no teu coração e deixa ela produzir. Se Deus falou sim, é sim. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou que você tem que ser longânimo, lute em cima disso. Se Deus falou que você tem que ser bondoso, lute em cima disso. Se Deus falou que você tem que ser temperado, tem que ter equilíbrio, lute em cima disso. Jesus falou assim: nesse mundo vocês vão ter aflição, vocês vão passar por lutas. Tenham bom ânimo. Eu venci essas coisas todas. Aquilo que vocês estão lutando, eu passei. Eu fui perseguido, eu fui chicoteado, eu fui cuspido, eu fui rejeitado. Mas em todas essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, ele foi vencedor e nós podemos ser vencedores. Amém? E para encerrar, meu irmão, abra comigo. Já estamos encerrando. 1 Coríntios, volta um pouquinho agora. 1 Coríntios. Capítulo. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir 1 Coríntios. Capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa. Diante da possibilidade da administração, diante do poder de Deus, diante da administração do poder de Deus na tua vida, nem o ministro do louvor, nem os instrumentos, nem o templo, nem o pastor é alguma coisa. É Deus nesse lugar. É Ele que dá o crescimento. É Ele que lança a semente. É Ele que vai fazer com que aquela semente cresça. Mas depende do solo. Depende de como está esse solo, de como é recebida essa semente. Porque Deus não vai obrigar essa semente a germinar. Ele vai lançar a semente, Ele vai cuidar dessa semente. O poder está na semente, que é a palavra. Mas depende de mim e de você falar: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Meu coração está pronto para essa semente e eu vou me empenhar na tua obra para que ela cresça, ela produza. Eu vou fazer de tudo, Senhor, para que essa semente não seja abafada, para que ela não venha ficar sem raiz, para que ela não venha ficar sem umidade. Eu vou fazer de tudo para que esse solo, que é o meu coração, seja produtivo. Terra fértil e produtivo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu falei que é para encerrar esse, mas nós vamos encerrar, na verdade, com Salmo. Volta lá agora. Agora a gente vai encerrar com o Salmo capítulo 1. Salmo 1, capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmos 1, 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que não anda segundo o conselho do ímpio, é daquele que não conhece a Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu irmão, nós vivemos num mundo pecaminoso. O pecado está nesse mundo. Então Deus fala assim: não se assentar, não parar e não aceitar. Nós vivemos no meio do pecado, mas nós não temos que parar ou aceitar o pecado. Então, os escarnecedores: eu vou me assentar na roda daqueles que estão escarnecendo contra Deus?
Eu vou me acomodar no meio daqueles que estão blasfemando, como hoje acontece muito, até mesmo na mídia, na televisão? Estão escarnecendo de Deus? Isso para mim é normal? Eu vou abrir a minha televisão, eu vou abrir o meu canal, onde estão falando mal de Jesus, estão blasfemando contra Jesus, e isso para mim é natural? Não, eu tenho ainda o controle de desligar ela ou mudar e falar: eu não aceito isso, eu não quero isso. Como nessas Olimpíadas, é claro que a gente tem visto que estão fazendo de todas as formas para que o nome de Jesus seja abafado, que não falem, que nada, não seja pronunciado o nome de Jesus. Mas nós temos visto, pelo menos, alguns que têm se manifestado como filhos de Deus. Nós podemos não falar, mas nós podemos ter a atitude de filho de Deus. Senhor, nós podemos ser proibidos de falar do seu nome, mas a nossa atitude vai ser de filho. Nós vamos mostrar a esse mundo que a nossa atitude, essa palavra tem mudado as nossas vidas, e ninguém vai impedir que a gente se manifeste como filho. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Por quê? Antes eu vou meditar nessa lei que eu tenho aprendido, isso que eu tenho ouvido todos os cultos, de dia e de noite. Para quê? Para que eu seja uma árvore plantada junto ao ribeiro, ela dê o seu fruto na estação própria, que não seja uma árvore sem folhas, morta, sem raiz. Junto ao ribeiro eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho Jesus, eu tenho a água da vida, eu tenho Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E tudo o que fizer prosperará. Tudo. A obra que eu fizer para Deus vai ser próspera. A obra que eu fizer para a minha família, tudo que eu fizer em prol da minha família vai ser próspero. O meu trabalho vai ser próspero. Eu vou ser próspero em tudo. O meu casamento é próspero, vai ser feliz. Meus filhos vão ser do Senhor, vão ser felizes. É promessa de Deus, meu irmão. Esses salmos tenha para você nesta manhã como uma promessa de Deus para a tua vida. Que essa palavra ministrada hoje ao teu coração e sempre seja produtiva. Se Deus falou para você que pode, vai, meu irmão, encara. Se Deus falou não, recua. É melhor por Jesus você recuar do que você querer avançar e sem Jesus. É melhor você dizer não para as coisas deste mundo, pensando em Jesus, na sua salvação, do que falar sim e perder a sua família, perder a salvação, estar longe de Jesus. Então, bem-aventurado, mais do que feliz. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. É o homem e a mulher que obedece a Deus e anda segundo a sua lei. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos adorar o Senhor. No período dessa adoração, meu irmão, que a adoração seja uma declaração ao Senhor, mas receba ela como uma semente produtiva no teu coração. Senhor, eu não vou ser somente ouvinte desse louvor, eu não vou ser somente ouvinte dessa palavra. Eu quero que essa palavra transforme a minha vida. Eu quero que esse louvor que o Senhor está usando os teus filhos agora seja transformador. Transforma a minha vida, em nome de Jesus. Eu
Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Mais uma vez nós te pedimos, ó Pai, nos ajuda para que o nosso coração seja uma terra fértil, ó Deus. Espírito Santo, nos ajuda e nos conduz para que nós possamos receber a tua palavra do Pai e ela seja uma palavra transformadora, uma palavra de vida sobre as nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus e abençoe seu irmão. Aleluia.